Para estudar biologia, para estudar a estrutura de proteínas, tive que aprender muita biologia, muita bioquímica. Então, a gente vai vendo, eu já estou aqui citando um pouco como é a trajetória da gente, né? Eu começo como engenheiro, mudo para física, basicamente pelo meu interesse de pesquisa, mas para estudar agora moléculas biológicas tive que mergulhar em bioquímica, em biofísica, e onde acabei atuando o resto da minha carreira, né? Fiz o meu doutorado lá, estudando estruturas de proteínas ligadas a algumas doenças, doença de Alzheimer, por exemplo, uma proteína humana. E ao retornar ao Brasil, vinha para o Instituto de Física, onde tinha uma posição de professor, tinha esse desafio, quer dizer, tinha estudado muita biologia, muita bioquímica e precisava agora estabelecer um laboratório dentro de um Instituto de Física que tivesse um pouco esse viés. Ao chegar no Instituto de Física, o que me ofereceram, o que parecia mais com alguma coisa que ligasse à biologia, era uma sala com uma pia. Era uma sala de 16 metros quadrados, um pequeno laboratório que tinha uma pia. E isso parecia ser o suficiente para alguém que fosse mexer com biologia estrutural. Na verdade, isso foi então um grande desafio. Eu tinha um parceiro de laboratório que havia feito doutorado comigo, o professor Richard Charles Garratt, que é um inglês. Terminamos o doutorado mais ou menos na mesma época. Eu o convidei e falei, vamos para o Brasil para a gente começar essa área de pesquisas que não existia no Brasil nem na América Latina, né? E assim fizemos, voltamos ao Brasil, ele bioquímico, eu físico, porém, né, atuando na área de biologia estrutural. E lá montamos esse grupo, foi um grupo, né, que nasceu pequenininho, acabou se tornando muito forte, uma referência nessa área de biologia estrutural no país. Criamos uma linha de cristalografia de proteínas no Laboratório Nacional do Síncrotron, juntamos um grupo muito grande, multidisciplinar. Hoje é um laboratório que tem talvez 60, 80 pessoas trabalhando, 8 professores, com uma composição muito multidisciplinar de bioquímicos, biólogos, químicos, farmacêuticos, físicos, pessoas da área de ciências da computação, porque na hora de se entender a estrutura de proteínas, você tem várias disciplinas que precisam se combinar. Você precisa identificar essas proteínas, fazer sequenciamento genômico, clonar genes, expressar essas proteínas, cristalizar. Isso envolve muita bioquímica e biologia molecular. Obtendo cristais ou não, você precisa estudar a estrutura dessas proteínas e para isso a gente usa técnicas físicas, difração de raio-x, ressonância magnética nuclear, fluorescência, técnicas espectroscópicas variadas, ressonância plasmônica de superfície, microcalorimetria. Então a física entra pesada nesse. Tivemos um apoio grande, foi um momento em que a ciência brasileira estava começando a alçar voos de prover infraestrutura de maior porte para laboratórios. O programa PADCT estava nascendo aí, meados da década de 90, programa RAI, Recursos Humanos em Áreas Estratégicas, que permitiu que a gente atraísse gente do país e do exterior para vir para o grupo. Programa Pronex, já mais para o final da década de 90, que permitiu que a gente realmente montasse uma infraestrutura. Hoje, aquela sala de 16 metros quadrados virou um laboratório de 1.000 metros quadrados. O grupo que eram de 2 pessoas, hoje tem um grupo de 80 pessoas, bastante multidisciplinar. Temos um centro de pesquisa, inovação e difusão da FAPESP, um CEPID, que proveu realmente recursos muito importantes para o grupo. Temos um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, um INCT, de biotecnologia estrutural e química medicinal em doenças infecciosas. E aí vai uma outra derivação da minha trajetória profissional, porque você fazer estrutura de proteínas é realmente uma coisa fascinante, porque você começa a entender como as moléculas da vida funcionam, mas depois que você as entende, é evidente que o passo seguinte é aplicar esse conhecimento em coisas práticas, né? E a coisa prática mais importante que você usa a partir do momento que você conhece a estrutura da matéria biológica é que essa matéria biológica são os receptores para fármacos. Então nós, desde o começo, começamos a estudar a estrutura de proteínas ligadas a doenças infecciosas endêmicas do Brasil, doença de Chagas, leishmaniose, trypanosomiases generalizadas, né, esquistossomose. E ao achar a estrutura dessas proteínas, precisávamos nos engajar muito com a química para fazer moléculas que pudessem inibir essas estruturas proteicas, né? E foi quando comecei a migrar bastante também para a química medicinal. Então, mantendo essa minha
tradição em biologia estrutural. Aliás, eu, por exemplo, fui vice-presidente, sou membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular. Eu fui eleito para a Academia Brasileira de Ciências na área de ciências biomédicas, embora seja um físico de formação. Sou membro e fui da direção da Divisão de Química Medicinal da Sociedade Brasileira de Química, né? Tenho um engajamento grande com a área de fármacos, sou consultor de empresas na área de fármacos, né? Empresas farmacêuticas brasileiras. No dia que eu me tornei professor da Universidade de São Paulo, aquilo para mim já foi talvez a maior realização como profissional. Estava terminando um curso de graduação, sendo contratado por uma grande universidade, o que significava que ia poder, para o resto da minha vida, poder fazer pesquisa, poder estar com alunos, trabalhar com alunos, né? Então isso já foi ali talvez uma grande realização profissional, mas que se seguiu de inúmeras oportunidades, a chance de fazer o doutorado no exterior, de ter uma experiência fora, foi fantástica, e por isso esse programa novo que o país está se propondo a fazer, de Ciências Sem Fronteiras, para gerar 75 mil bolsas, né, para estudantes brasileiros poderem ter essa experiência internacional, não porque lá é melhor que aqui, mas porque isso traz um enriquecimento individual que nos coloca uma visão mais globalizada do mundo, especialmente em países que já conseguiram vencer essa transição de que ciência não há incompatibilidade em você fazer ciência de alta qualidade e, na verdade, está envolvido em grandes problemas nacionais, em fazer inovação. Na verdade, essas duas coisas são absolutamente compatíveis e complementares, né? Então, expor os nossos jovens a esse ambiente em que inovação, competitividade, empreendedorismo, globalização hoje a tônica principal, vai fazer com que a gente tenha uma geração de jovens que possam realmente transformar a nossa universidade, transformar a nossa ciência, transformar o nosso país. E talvez, se eu puder resumir em uma frase, aquilo que mais me emocionou ao longo da minha vida foi o brilho nos olhos de um estudante quando ele descobre que aquilo que a gente está tentando ensinar é interessante, é motivante e toma a decisão de que aquilo é o que ele quer fazer pela vida. Acho que se a gente conseguir, né, fazer isso com os jovens, eu, pelo menos, quando consigo fazer, isso o prazer que eu tenho na minha profissão.